Hoje vamos falar sobre síndrome do ovário micropolicístico. Para isso, a gente recebe aqui o Dr. Fernando Rodrigues Santos, que é especialista em reprodução assistida. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Elis. Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite novamente. E quando a gente fala em síndrome de ovário micropolicístico, a gente tem que pensar que você deve diferenciar do ovário micropolicístico. Né, que existe, o que são esses microcistos? São pequenas alterações, pequenas bolinhas de água que se formam ao redor do ovário. Sabe? E isso é muito comum na adolescente, na mulher jovem, fazendo ultrassom você acha essa característica. Mas se ela não tiver sintomas, isso não é doença, isso é uma alteração normal. Normal, tá. Já a síndrome ela tem alguns critérios para você dizer que existe essa síndrome, né? Foram estabelecidos que a pessoa tem que ter no mínimo 2 de 3 critérios. Que seria o quê? Alteração do ciclo menstrual, alteração de hormônios, principalmente os hormônios masculinos, ter essas alterações e ainda a presença desses microcistos no ovário. Se a pessoa tiver 2 desses 3 que eu falei, você pode dizer que ela tem síndrome do ovário micropolicístico. É um problema difícil o diagnóstico, doutor? Não, o diagnóstico é feito através da clínica, né? A pessoa vai te contar que ela tem menstruação irregular, que ela fica às vezes até 6 meses sem menstruar, que está com alterações androgênicas, que seriam o quê? Aumento de pelos pelo corpo, os pelos ficam mais grossos, pelo na região do queixo, do busto, do ventre, do tórax. E isso são hormônios masculinos que estão aumentados. Tá? E quando você vê essa alteração, principalmente da menstruação, essas alterações de sintomas androgênicos, você já vai pensar no ovário micropolicístico. E aí quando ela faz o ultrassom ou as dosagens hormonais, você vai confirmar esse diagnóstico que você tem. Doutor, o micropolicístico com o policístico é diferente, não? Existem cistos de ovários que são alterações que se formam. Todo mês a mulher forma um cisto de ovário, quando ela não está usando anticoncepcional, que é o cisto folicular, que ela ovula. Isso é ovulação, é fisiológico isso, não é doença. E os policísticos é aquela moça mais jovem que tem vários pequenos cistos na periferia do ovário, sem que sejam doença. Já a síndrome, ela tem que ter esses sintomas juntos. Por isso que tem o nome de síndrome. Então, se você tem, às vezes, 2 ou mais sintomas desses que o doutor citou, é bom procurar um especialista, né, doutor? Claro, e muitas vezes essa síndrome do ovário micropolicístico, ela vem acompanhada ela pode levar à obesidade e a obesidade pode levar essa síndrome. Tá? É aquela mulher que a gente diz que tem o formato mais de maçã, né, que ela tem uma gordura mais a nível abdominal, a nível de tórax, e essa mulher, ela corre o risco de ter níveis aumentados de colesterol, de triglicerídeos, até resistência insulínica aumentada, que é o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, ele pode ter risco para a saúde dela, além da parte menstrual dela, que estaria alterada. Doutor, e bom, esse problema também causa a infertilidade, ou a dificuldade, pelo menos, da mulher engravidar? Sim. Ele é a principal causa de infertilidade relacionado com a ovulação da mulher, né? Quando a mulher porque se ela não menstrua, ela não ovula. E aí, não está ovulando, teoricamente, ela não vai engravidar. Então, a gente sabe que em até 30% das causas de infertilidade estão relacionadas a alterações ovulatórias. E a principal delas é o ovário micropolicístico, a síndrome, né? Quais são os tratamentos para esse problema? Quando você vai tratar ovário micropolicístico, a síndrome do ovário micropolicístico, você tem que diferenciar, primeiro, se a mulher quer engravidar ou se ela não quer engravidar. Né? Porque a moça, a jovem, a adolescente, ela não está no período para engravidar. Essa moça que não quer engravidar, o primeiro tratamento é o anticoncepcional. Ele muitas vezes corrige o eixo, hipotálamo e hipófise e volta a funcionar e o ovário policístico pode até regredir. Outra forma é aquela mulher que está acima do peso, ela vai ter que tentar baixar o peso, né? Se você tem estudos mostrando que se tiver uma queda de 10% do peso, tem grande chance de resolver o problema do ovário micropolicístico, né? Já aquela mulher que tem muito pelo, a pele está ruim, ela vai precisar fazer um tratamento com dermatologista para fazer uma associação de cosmética junto, para que ela não fique se sentindo mal por causa dessa alteração. Isso a que não quer engravidar.
A que quer, ela tem esses distúrbios de ovulação. Né? Se ela não ovula, o que eu preciso? Preciso fazer com que ela volte a ovular. A primeira forma de fazer ela ovular é você dar indutor de ovulação, que são comprimidos que vão fazer esses hormônios voltar ao normal e o ovário voltar a responder. Né? O problema é que nem todas respondem a esse tratamento da mais mesma simples. forma. Uhum. Exato. Às vezes você tem que lançar mão de alguns medicamentos que chamam-se gonadotrofinas, que são injeções. Só que esse faz o quê? Ovula muito. E aí tem o risco da multigestação. Por isso que tem que ser bem controlado para que ela não tenha risco. Também, primeiro não engravida e depois engravida demais. Então você tem que... A gente não quer isso, né? Porque é perigoso para a mulher. Tá certo. Tem dúvida do pessoal de casa, doutor? Okay. Vamos colocar na tela aqui. Tenho muita acne devido ao ovário micropolicístico. Qual a melhor forma de tratamento? Da acne também, então, doutor? Isso. A primeira forma, claro, ela vai ter que corrigir esses níveis hormonais dela. O jeito mais simples, se ela não quer engravidar, seria ela começar com o anticoncepcional. Porque o anticoncepcional vai regular. Vai regular. Uhum. E quando ele não regula, existem medicamentos que cortam, que são antagonistas da testosterona, e aí diminuindo o nível de testosterona, a pele vai acabar melhorando. Mas aí ela tem que associar se ela tem esse nível hormonal aumentado, né? Até porque a mulher, de repente, já teve filhos e tem esse ovário micropolicístico. Então, se não tiver esse excesso de hormônio masculino ou esse problema com acne, né, com pelos e tudo mais, ela vai levar uma vida normal sem outros problemas maiores. É isso, doutor? Exato. É claro que quando o ovário micropolicístico, assim, se ela ficar muitos meses sem menstruar, mesmo que ela não tenha esses sintomas que eu falei de pele, de pelos, ela tem um risco aumentado para câncer de endométrio, que é uma camada interna do útero. Se ela fica muito tempo, ela está sendo submetida a um estímulo hormonal muito grande, ela precisa de tratamento também, porque senão ela apresenta um risco maior para desenvolver câncer de endométrio, a paciente com ovário micropolicístico. E quando ela engravida, mesmo tendo esse problema e acaba engravidando, doutor, causa algum... Não teria problema nenhum. Não? Até aumenta o risco a chance de gemelaridade, porque ela quando ovula mais. Ela não ovula e se ovular pode ovular mais. Mas para a gravidez não teria problema. Na reprodução humana, quando a gente vai fazer fertilização in vitro e a mulher tem esses ovários micropolicísticos, a gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma síndrome chamada síndrome da hiperestimulação ovariana, em que o ovário cresce muito e tem muitos folículos. E isso tem risco de saúde para ela. Por isso que tem que ser bem controlado para você minimizar esse risco da síndrome de hiperestimulação. Por isso que é importante também a gente não esperar o relógio biológico, né, doutor? Ou aquele desejo de engravidar, para daí você ver se está tudo ok com a sua saúde. Apresentou algum sintoma, não está legal, tem que procurar um especialista, de repente já vê antes, né, doutor? Porque daí quando chegar o momento, agora veio o desejo da maternidade, está tudo ok com a saúde e tudo vai mais tranquilamente. Agora, se você tem esse problema, não sabia que havia tratamento, tem aqui em Cascavel, né, doutor? Não, com certeza. A gente não deve se postergar muito, né, a maternidade. E claro que o ovário micropolicístico, ele é um sintoma, né? É um das causas. A mulher, quando chega no consultório lá, que a gente tem essa hipótese, mesmo assim ela tem que investigar o marido, porque às vezes ela pode ter ovário micropolicístico, mas o esposo também pode ter um espermograma alterado. Ela pode ter a trompa que não está passando o óvulo. Então ela tem que fazer uma investigação para depois propor o tratamento. Não é chegar lá com o diagnóstico e falar, não, o tratamento é esse. Não, o tratamento ele vai depender de um diagnóstico correto. E ele leva um tempo também, por isso que é importante você se programar. O laboratório, gente, da Ginofert aqui em Cascavel, doutor, gostaria que você desse mais detalhes, ele fica junto lá com o Hospital Gênesis, né? Isso, a gente tem uma estrutura, né, que é localizada dentro do Hospital Gênesis e que a gente faz todos os tratamentos de reprodução humana lá dentro, né, desde inseminação intraútero, fertilização in vitro, é feito também congelamento de óvulo, congelamento de sêmen, os tratamentos de reprodução humanas que existem, a gente realiza nessa estrutura nossa lá dentro do Hospital Gênesis. E você que é, às vezes, aqui de Cascavel, da região, que pensa que tem que ir para um centro maior, às vezes, para fazer um tratamento assim, não é necessário. Lembrando que a Ginofert fica no endereço tradicional aqui de Cascavel, ali na rua Minas Gerais, com especialistas, então, em reprodução assistida, para que você realize esse desejo, né, da maternidade ou da paternidade, né, que às vezes é o homem que tem a dificuldade, não a mulher, mas existem vários tratamentos.